O despertar no ano de 2257 DC, a Terra silenciosamente se tornou um poder formidável na galáxia. Enquanto o Conselho Galáctico se concentrava na gestão dos assuntos de mais de 1000 espécies, a Terra estava ocupada desenvolvendo algo muito mais secreto e aterrorizante. O programa GoM, Formas de Vida Geneticamente Otimizadas para Militares Extraterrestres, era um projeto tão secreto que apenas um punhado de altos funcionários da Terra sabia dele. O Conselho Galáctico estava cada vez mais cauteloso com os rápidos avanços tecnológicos da Terra, mas a verdadeira extensão da ameaça era desconhecida até que um relatório vazado chegou ao embaixador Kizar do consórcio Crane. A informação era vaga, mas alarmante. A Terra desenvolveu uma nova raça de super-soldados. Os humanos foram aprimorados além das capacidades de qualquer espécie conhecida. As unidades GoM não eram apenas soldados, eram armas de guerra projetadas para serem mais fortes, mais rápidas e mais inteligentes do que quaisquer outros seres da galáxia. A notícia enviou ondas de choque através do Conselho Galáctico. A simples ideia de uma raça tão imprevisível quanto os humanos exercendo tal poder foi suficiente para despertar o medo até mesmo nas espécies mais endurecidas pela batalha. Uma reunião de emergência foi convocada e representantes de todos os cantos da galáxia reuniram-se para discutir a nova ameaça. O embaixador Kizar foi o primeiro a falar, e suas feições acentuadas insetoides refletiam a tensão na sala. Não podemos permitir que isto continue. O programa secreto da Terra é uma ameaça direta ao equilíbrio de poder na nossa galáxia. Eles criaram um exército de super-soldados, monstros geneticamente modificados que poderiam acabar com todos nós. A Câmara explodiu no caos, com delegados gritando e discutindo. Alguns apelaram a uma ação imediata contra a Terra, enquanto outros sugeriram diplomacia e negociação. Mas a verdade é que ninguém sabia realmente o que a Terra estava a planear ou até onde estavam dispostos a ir para proteger os seus interesses. Então, das sombras, surgiu uma figura alta. A sala ficou em silêncio quando o embaixador humano, Marcos Valdez, subiu ao pódio. Com mais de 1,80 m de altura, ombros largos e olhos verdes penetrantes, Valdez exalava confiança e autoridade. Ele era um homem que tinha visto a guerra e não tinha medo de enfrentar os seres mais poderosos da galáxia. Eu entendo suas preocupações. Valdez começou, sua voz profunda ressoando pela Câmara. Mas garanto-vos que a Terra procura apenas a coexistência pacífica com os nossos vizinhos galácticos. O programa Golem não é um ato de agressão, mas uma precaução necessária para garantir a nossa segurança numa galáxia que repetidamente ameaçou a nossa existência. Valdez apertou um botão no pódio e uma tela holográfica ganhou vida acima dele. Imagens de corpos humanos carbonizados e cidades em ruínas giravam lentamente, provocando suspiros nos representantes reunidos. Este é o resultado da invasão arcaica da nossa colônia em Próxima Centauri. Valdez continuou, sua voz tingida de raiva. Milhões de civis inocentes morreram no ataque. Homens, mulheres e crianças massacrados sem piedade. E onde estava o Conselho Galáctico durante esta atrocidade? Onde estavam nossos supostos aliados? A sala ficou em silêncio enquanto as palavras de Valdez pairavam no ar. Ele deixou as imagens falarem por si, o horror das cenas gravado nas mentes de todos os presentes. A realidade era dura. A Terra foi deixada à própria sorte em uma galáxia cheia de ameaças, e agora eles resolveram o problema com suas próprias mãos. Antes que alguém pudesse responder, um toque suave soou no comunicador de pulso de Valdez. Ele olhou para o dispositivo, franzindo a testa em confusão. A mensagem era de um remetente desconhecido e continha apenas 3 palavras. Saia agora, supervisor. Os instintos de Valdez gritavam para ele atender ao aviso, mas ele não poderia partir sem terminar o que começou. O futuro da Terra dependia disso. Com um olhar determinado, dirigiu-se mais uma vez à Assembleia. Não receberemos sermões daqueles que ficam de braços cruzados enquanto o nosso povo sofre. A Terra sempre procurou a paz, mas não hesitaremos em defender-nos contra aqueles que vêm aqui para nos prejudicar. Com isso, Valdez virou-se e saiu da Câmara. Ele mal havia chegado à metade do corredor quando uma explosão diferente sacudiu o prédio. A força da explosão jogou Valdez no chão. Seus ouvidos zumbiam e sua visão turva.
Gritos ecoaram pelos corredores enquanto a fumaça começava a se dissipar. Valdez levantou-se, tossindo e tropeçando enquanto tentava se orientar. A outrora imaculada Câmara do Conselho era agora um cenário de total devastação. Corpos jaziam espalhados pelo chão coberto de escombros, alguns ainda se contorcendo em agonia, outros reduzidos a cascas carbonizadas. Enquanto lutava para entender o caos, Valdez caiu em sua mão e agarrou seu braço. Ele se virou e viu um grupo de soldados fortemente armados, com elegantes armaduras pretas, os rostos obscurecidos por viseiras coloridas. A insígnia do Golem estava estampada em seus peitos. Embaixador Valdez, precisamos levá-lo para um local seguro. O soldado líder disse, sua voz distorcida pelos alto-falantes do capacete. Siga-nos, senhor. Entorpecido, Valdez permitiu-se ser afastado da carnificina. Os soldados Golem formaram um perímetro protetor ao redor dele enquanto se moviam rapidamente pelos corredores sinuosos. Eles finalmente chegaram a uma porta indefinida que se abriu para revelar uma pequena sala mal iluminada. Lá dentro, uma mulher com um uniforme preto impecável esperava por eles. Seu cabelo negro estava preso em um coque apertado, e seus olhos azuis gelados pareciam perfurar Valdez quando ele entrou. Embaixador Valdez, sou Elizabeth Blackwood, diretora de inteligência da Terra. Temos muito o que discutir. Valdez olhou para ela com cautela. O que diabos está acontecendo, diretor? Quem é o responsável por esse ataque? Blackwood fez-lhe sinal para que se sentasse à pequena mesa no centro da sala. Temos razões para acreditar que foram os Arquids. Plantaram um dispositivo explosivo nas câmaras do Conselho. Os punhos de Valdez cerraram-se. Esses bastardos. Eu sabia que eles não eram confiáveis. Blackwood inclinou-se para a frente, com uma expressão grave. É pior do que você pensa. Embaixador, há anos que os Arquids conspiram para derrubar o Conselho Galáctico. Eles querem se estabelecer como o poder dominante na galáxia e estão dispostos a fazer o que for preciso para atingir esse objetivo, inclusive exterminar a humanidade. Os olhos de Valdez se arregalaram de horror. Meu Deus! E a Terra é o seu alvo principal? Receio que sim. Blackwood disse, sua voz pesada com o peso da situação, o que me leva ao verdadeiro motivo pelo qual trouxe você aqui. O programa Golem não foi criado apenas para defender os interesses da Terra. Temos usado nossos agentes para nos infiltrarmos em civilizações alienígenas e coletar informações sobre seus planos e capacidades. Valdez recostou-se na cadeira, com a mente girando. Então é por isso que o Conselho tinha tanto medo de nós. Eles sabiam que tínhamos olhos e ouvidos em todos os lugares. Blackwood permitiu-se um pequeno sorriso. Precisamente. Mas agora, com esta nova ameaça iminente, precisamos de agir. Não podemos mais contar com o Conselho para nos proteger. Cabe a nós deter os Arquids e seus aliados antes que eles possam usar suas armas. Valdez assentiu com a cabeça, o maxilar tenso com determinação. O que você precisa que eu faça? O dilema do Conselho Galáctico. À medida que as notícias do programa Golem se espalhavam por toda a galáxia, o Conselho Galáctico encontrava-se num estado de crise sem precedentes. O Conselho, composto por representantes de 1000 espécies exóticas, sempre se orgulhou de manter a paz e a ordem na galáxia. Mas agora, confrontado com a possibilidade dos imparáveis supersoldados da Terra, o Conselho ficou paralisado pelo medo e pela indecisão. Os embaixadores, líder da delegação Arquid, foram os primeiros a pedir medidas drásticas. Suas feições insetoides se contorceram de raiva quando ele bateu a garra no pódio do Conselho. Esses humanos são uma ameaça para todos nós. O seu programa Golem será o fim das nossas civilizações se não agirmos agora. A Câmara do Conselho entrou em erupção no caos. Alguns representantes, especialmente aqueles de espécies que entraram em conflito com os humanos no passado, ecoaram os sentimentos do Kizar. Eles exigiam ação imediata, um ataque total à Terra para eliminar a ameaça Golem antes que ela pudesse ficar mais forte. Outros, porém, foram mais cautelosos. A embaixadora Yara Duil, uma raça conhecida pela sua sabedoria e diplomacia, levantou a voz em oposição. Não podemos precipitar-nos para a guerra.
Os humanos sempre buscaram a coexistência pacífica. O programa Golem pode ser uma resposta às ameaças que enfrentaram, e não um ato de agressão. Devemos procurar o diálogo antes de considerarmos qualquer ação militar. O debate prosseguiu, sem nenhum consenso claro à vista. Enquanto isso, a Terra permaneceu em silêncio, monitorando a crescente tensão dentro do Conselho, mas sem dar nenhuma resposta oficial. Isto apenas alimentou a paranoia entre os membros mais agressivos do Conselho, que viam o silêncio como um sinal da arrogância da humanidade e da confiança nos seus novos supersoldados. De volta à Terra, o embaixador Marcos Valdez observou o desenrolar da situação com preocupação crescente. De seu escritório na recém-construída Embaixada da Terra em Próxima Centauri, Valdez estava em constante comunicação com os principais líderes da Terra. O silêncio da Terra não era sinal de arrogância, mas de cálculo cuidadoso. Eles sabiam que qualquer resposta poderia acalmar o Conselho ou desencadear a guerra que tentavam desesperadamente evitar. Os pensamentos de Valdez foram interrompidos por uma mensagem da inteligência da Terra. A divisão do Conselho estava chegando ao limite e era apenas uma questão de tempo até que alguém tomasse alguma atitude. Valdez sabia que precisava agir rapidamente. Se a Terra não assumisse o controle da situação logo, a galáxia poderia mergulhar em uma guerra que destruiria não apenas a Terra, mas também inúmeros outros mundos. Ele ativou um link de comunicação seguro com o Comando de Defesa da Terra. Precisamos acelerar nossos planos, disse ele, com a voz calma, mas decidida. O Conselho está no limite, se não fizermos alguma coisa, eles vão empurrar-nos a todos para o abismo. Do outro lado da linha, a general Elizabeth Blackwood, chefe do programa Golem, assentiu severamente. Estamos prontos, embaixador, mas lembre-se, depois de agirmos, não há como voltar atrás. A galáxia nunca mais será a mesma. Valdez respirou fundo. Ele sabia o peso da decisão que tinha diante de si. Não temos escolha. Comece a operação e que Deus ajude a todos nós. Quando a conexão terminou, Valdez olhou para as estrelas pela janela, sentindo a enormidade do que estava por vir. O futuro da humanidade e da galáxia estava em jogo. O jogo de poder silencioso. O dia começou como qualquer outro no mundo natal do Conselho Galáctico, Lumina Prime. Os sóis gêmeos lançavam um tom dourado sobre a movimentada capital, onde espécies exóticas de todas as formas e tamanhos faziam suas vidas diárias. Mas no coração da Câmara do Conselho, uma tempestade estava se formando. O embaixador Marcos Valdez chegou ao Lumina Prime com um propósito. Ele não estava sozinho. Acompanhando estavam vários dos diplomatas mais respeitados da Terra, cada um escolhido pela sua habilidade em navegar nas águas traiçoeiras da política interestelar. Constituíram um nítido contraste com o crescente sentimento de agressão e medo entre muitos membros do Conselho. O Conselho estava em sessão quando Valdez entrou na Câmara. O embaixador Kizar estava mais uma vez no pódio, a sua voz soando com o mesmo fervor de antes. A ameaça dos Geoeloens não pode ser exagerada. Devemos agir de forma decisiva para proteger as nossas civilizações do expansionismo humano. Quando o discurso do Kizar chegou ao fim, a Câmara encheu-se de murmúrios de concordância e dissidência. Valdez sentou-se, com uma expressão ilegível. Ele sabia que as apostas eram mais altas do que nunca. O destino da Terra, e possivelmente da galáxia, estava no fio de uma faca. Quando chegou a sua vez de falar, Valdez levantou-se calmamente e aproximou-se do pódio. Ele podia sentir os olhos de todos os representantes sobre ele, alguns cheios de suspeita, outros de curiosidade. Ele levou um momento para examinar a sala antes de começar. Membros honrados do Conselho Galáctico, Valdez começou, com a voz firme e comedida. Estou diante de você não como um conquistador, mas como um representante de um povo que procura a paz tal como você. O programa Golem não é uma arma de agressão, mas um meio de defesa. Ao longo da nossa história, a humanidade enfrentou ameaças existenciais, algumas internas e outras vindas das estrelas. Sempre lutamos para sobreviver, para proteger nossas casas e nossas famílias. Alguns membros do Conselho assentiram, embora muitos permanecessem céticos. Valdez continuou: entendemos suas preocupações. O poder dos golems é imenso e com esse poder vem uma grande responsabilidade.
Mas peço que lembrem que a Terra sempre valorizou a vida. Os golems são o último recurso, não o primeiro ataque. Enquanto Valdez falava, uma mudança sutil, mas perceptível, ocorreu na Câmara. A retórica do medo que dominou o Conselho começou a diminuir, sendo substituída por um sentimento crescente de incerteza. As palavras de Valdez estavam começando a criar raízes. Os golems não são apenas máquinas, explicou Valdez. São a personificação do nosso desejo de proteger e preservar a paz. Eles não agem sem consciência ou causa. Destinam-se a defender os próprios valores em que este conselho foi fundado: justiça, segurança e liberdade. Valdez fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Estamos dispostos a abrir nossas portas ao conselho, para mostrar a vocês o que o programa Golem realmente é. Não temos nada a esconder. Trabalhemos juntos, não como inimigos, mas como aliados que partilham um objetivo comum: a preservação da paz na nossa galáxia. A Câmara caiu em um silêncio pesado. A proposta de Valdez era ousada, mas também uma aposta. Ele sabia que abrir as defesas da Terra ao escrutínio poderia ser visto como um sinal de fraqueza ou como um gesto genuíno de confiança. O Conselho precisaria de tempo para deliberar, mas tempo não era algo que a Terra tivesse em abundância. Ao sair do pódio, Valdez sentiu o peso do olhar coletivo do Conselho sobre ele. Ele havia jogado sua mão e agora cabia ao Conselho decidir como o jogo iria prosseguir. Mas ao retornar ao seu lugar, ele se permitiu um pequeno lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ele tivesse feito o suficiente para afastar a galáxia da beira da guerra. Mas nas sombras da Câmara, nem todos se deixaram influenciar pelas palavras de Valdez. O embaixador Kizar lavou-se com os olhos semicerrados, a mente já trabalhando no próximo passo. Ele não permitiria que a língua de prata da humanidade influenciasse o Conselho tão facilmente. Os humanos estavam tramando alguma coisa e ele descobriria a verdade, mesmo que isso significasse resolver o problema com as próprias mãos. Com o encerramento da sessão, Valdez sabia que os próximos passos seriam cruciais. As sementes da confiança de Davin foram plantadas, mas seria necessário um cultivo cuidadoso para garantir que as sementes certas crescessem. O silencioso jogo de poder havia começado e cada movimento daqui em diante determinaria o futuro da galáxia. Sussurros de dissidência. Nos dias que se seguiram ao discurso de Valdez, o clima no Lumina Prime estava tenso. Os membros do Conselho Galáctico regressaram aos seus respectivos alojamentos, cada um lutando com a decisão que tinha diante de si. Os corredores do poder fervilhavam de conversas silenciosas à medida que as alianças mudavam e novas estratégias eram formadas a portas fechadas. Valdez e a sua equipa mantiveram-se discretos, concentrando-se em esforços diplomáticos subtis para influenciar os membros indecisos. Eles sabiam que a batalha pelos corações e mentes não ocorreria apenas na Câmara do Conselho, mas nas reuniões privadas e nos encontros casuais que definiam a diplomacia interestelar. Enquanto isso, o embaixador Kizar não ficou ocioso. A sua influência dentro do Conselho era considerável e ele não perdeu tempo em usá-la em seu benefício. O Kizar sabia que o medo era sua arma mais potente e o manejava com precisão. Uma noite, numa sala de reuniões mal iluminada no interior do complexo do Conselho, o Kizar convocou uma reunião secreta de representantes que partilhavam as suas suspeitas. A sala estava repleta de figuras de várias espécies, cada uma com um papel-chave por mérito próprio, mas todas unidas pela sua desconfiança na humanidade. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. O Kizar começou, com a voz baixa, mas autoritária. Os humanos são astutos e suas palavras são como mel, doces, mas escondem o veneno por baixo. Eles falam de paz, mas as suas ações sugerem o contrário. Um representante reptiliano da Aliança Dracate sibilou em concordância, seus dentes afiados brilhando na luz. Eles estão escondendo alguma coisa, posso sentir o cheiro. Nenhuma espécie cria máquinas tão poderosas sem a intenção de usá-las. Uma emissária emplumada do consórcio de aves assentiu, suas asas farfalhando suavemente. Os humanos têm estado muito quietos. Eles reivindicam transparência, mas não nos oferecem nada de substancial. Devemos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. O Kizar se inclinou para a frente, estreitando os olhos.
Exatamente. É por isso que tomei medidas para garantir que não sejamos apanhados desprevenidos. Minha rede de inteligência tem trabalhado incansavelmente para reunir informações sobre o programa Golem. O que descobrimos é preocupante. Ele apertou um botão na mesa e um display holográfico ganhou vida, mostrando esquemas dos Geolins. A sala ficou em silêncio enquanto os representantes estudavam as imagens detalhadas, com expressões endurecidas. Essas máquinas são muito mais avançadas do que os humanos deixam transparecer. O Kizar continuou. Suas capacidades vão além da mera defesa. Eles possuem sistemas ofensivos que poderiam dizimar frotas inteiras e não estão limitados à terra. Há indicações de que os humanos estão implantando o Geo-EMS em vários mundos, posicionando-os estrategicamente em caso de conflito. Os murmúrios de concordância ficaram mais altos. O Kizar previu esta reação. Ele teve o cuidado de apresentar as evidências de uma forma que alimentasse seus medos. Devemos agir, ele pressionou. Se esperarmos que o Conselho delibere, poderá ser tarde demais. Os humanos terão consolidado seu poder. E os Geolens serão imparáveis. Precisamos nos unir e exigir ação imediata. Medidas preventivas para neutralizar a ameaça antes que ela fique fora do nosso controle. Os representantes trocaram olhares, com as mentes aceleradas. A ideia de atacar primeiro era perigosa, mas a ideia de deixar a humanidade obter uma vantagem inexpugnável era ainda mais aterrorizante. Finalmente, o representante do Drakat falou. O que você propõe, R? Não podemos agir contra os humanos sem justificação. O Conselho nunca permitiria isso. O Kizar sorriu. Uma expressão fria e calculista. Não precisamos da aprovação do Conselho. Precisamos de provas. Evidência inegável de que os humanos pretendem usar os Geolens contra nós. E se não conseguirmos encontrá-lo, nós o criamos. A sala caiu em um silêncio chocado. As implicações das palavras do Kizar eram claras. Fabricar provas para justificar um ataque preventivo foi uma medida drástica, que poderia mergulhar a galáxia na guerra. Mas para os presentes parecia um mal necessário. Um por um, os representantes assentiram. Sua determinação está endurecendo. Eles fariam o que fosse necessário para proteger suas civilizações. Mesmo que isso significasse distorcer a verdade, o Kizar os tinha exatamente onde queria. Quando a reunião terminou, o grupo dispersou-se e cada representante regressou aos seus alojamentos com um novo sentido de propósito. A conspiração foi iniciada e não havia como voltar atrás. Os próximos dias seriam críticos para determinar se a galáxia seria dilacerada pela guerra ou se a humanidade poderia encontrar uma maneira de evitar o desastre iminente. Valdez, inconsciente da tempestade que se formava nos bastidores, continuou os seus esforços diplomáticos, na esperança de construir pontes onde outros tentavam queimá-las. Mas à medida que os sussurros de dissidência se tornavam mais altos, as possibilidades de paz começaram a escapar-lhe ainda mais. O Kizar, por outro lado, estava mais confiante do que nunca. Ele sabia que a verdade era uma coisa maleável, facilmente moldada para servir aos objetivos da pessoa. E com as ferramentas certas, ele poderia garantir que a ascensão da humanidade seria esmagada antes de poder começar. A linha na areia. Com o passar dos dias, os esforços de Valdez para reunir apoio às intenções pacíficas da humanidade começaram a mostrar-se promissores. Um número crescente de membros do Conselho foi influenciado pelos seus argumentos, impressionados com o seu compromisso genuíno com a cooperação. No entanto, a corrente de medo e suspeita, alimentada pelas manobras clandestinas do Kizar, permaneceu forte. Valdez sentiu que algo estava errado. Apesar das respostas positivas de muitos membros do Conselho, ele notou que alguns representantes estavam cada vez mais distantes e cautelosos. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida, impedindo de romper totalmente o muro da desconfiança. Uma noite, enquanto Valdez revisava suas anotações em seus aposentos, seu assistente, o tenente Amani, entrou com uma expressão preocupada. Senhor, há algo que você precisa ver, ela disse, entregando-lhe um bloco de dados. Valdez pegou o aparelho e olhou para a tela. Seus olhos se estreitaram enquanto ele lia o relatório.
Era um resumo das comunicações interceptadas entre membros do Conselho, destacando uma série de reuniões secretas que ocorreram sem o seu conhecimento. O conteúdo era vago, mas o tom era inconfundivelmente conspiratório. Quem está por trás disso? Valdez perguntou, sua voz tensa. Emani hesitou antes de responder. Parece ser liderado pelo embaixador Kizar, com apoio de várias facções importantes. Eles estão discutindo o GOLEM e questionando nossas verdadeiras intenções. Fala-se em tomar medidas preventivas contra nós. O coração de Valdez afundou. Ele temia que isso pudesse acontecer, mas ver isso confirmado foi um duro golpe. Precisamos abordar isso de frente, disse ele, levantando-se da cadeira. Se deixarmos esta conspiração crescer sem controlo, ela poderá evoluir para algo que não podemos controlar. Emani assentiu, concordou, mas precisamos ter cuidado. Confrontar o Kizar diretamente poderia sair pela culatra. Precisamos reunir mais evidências e conquistar os membros indecisos antes de agir. Valdez suspirou, passando a mão pelos cabelos. Você está certo, mas o tempo está se esgotando. Se eles estão planejando algo, precisamos agir rápido. No dia seguinte, Valdez convocou uma reunião com seus aliados mais próximos no Conselho. Representantes das facções mais simpáticas reuniram-se numa câmara segura onde Valdez expôs a situação. Estamos em um ponto crítico. Valdez começou, sua voz firme, mais firme. Há aqueles entre nós que conspiram contra a humanidade, usando o medo e o engano para justificar as suas ações. Não podemos permitir que isto fique sem controlo. Os representantes ouviram atentamente, as suas expressões eram um misto de preocupação e determinação. Um deles, uma figura imponente da Confederação Del Carnel, falou. O que você propõe, embaixador? Não podemos confrontar o Kizar diretamente sem arriscar um conflito aberto. Precisamos expor a verdade, respondeu Valdez. Interceptamos comunicações que sugerem que o Kizar está planejando algo drástico, mas precisamos de mais do que apenas sussurros. Precisamos de provas inegáveis, algo que obrigue o Conselho a ver a razão. Um representante da República Aureliana, uma espécie conhecida por sua tecnologia avançada, assentiu suavemente. Poderíamos usar os nossos sistemas de vigilância para monitorizar mais de perto as atividades do Kizar. Se ele estiver planejando alguma coisa, nós o pegaremos em flagrante. Valdez considerou isso. É um começo, mas também precisamos conquistar os indecisos. Eles são a chave para inclinar a balança a nosso favor. Temos de prosseguir os nossos esforços diplomáticos, mas com uma ênfase renovada na transparência. Precisamos mostrar a eles que não temos nada a esconder. O grupo concordou com o plano e Valdez saiu da reunião com um renovado sentido de propósito. Ele sabia que o caminho a seguir seria difícil, mas estava determinado a ir até o fim. O futuro da humanidade, e talvez o futuro de toda a galáxia, dependia disso. Enquanto isso, nos cantos sombrios do complexo do Conselho, o Kizar continuava com suas maquinações. Ele estava ciente de que Valdez estava atrás dele, mas permaneceu confiante em sua estratégia. Ele havia plantado as sementes da dúvida e elas estavam começando a criar raízes. Enquanto Kizar se preparava para a próxima fase do seu plano, ele recebeu uma mensagem de um de seus agentes. O conteúdo trouxe um sorriso ao seu rosto. A armadilha estava armada e logo Valdez não teria escolha senão entrar nela. Mais tarde naquela noite, enquanto Valdez finalizava durante os preparativos para a sessão do conselho do dia seguinte, ele recebeu uma mensagem urgente. Era de um de seus contatos dentro do conselho, um aliado de confiança que vinha mantendo os ouvidos atentos. Embaixador Valdez, precisa de ver isto imediatamente. A mensagem lida, seguida de um anexo. Valdez abriu o arquivo e seu sangue gelou. Foi um relatório fabricado, supostamente de uma fonte militar humana, delineando um plano para usar os GOLEM como armas de conquista. O documento era uma falsificação magistral, concebido para parecer autêntico em todos os detalhes. Era exatamente o tipo de prova que o Kizar procurava para justificar as suas acusações, e se fosse apresentada ao Conselho, poderia desencadear uma cadeia catastrófica de acontecimentos.
Valdez sabia que precisava agir rápido. Ele contatou Imani e sua equipe, instruindo-os a preparar uma contranarrativa e a contatar seus aliados imediatamente. A próxima sessão do conselho seria um ponto de viragem, uma linha na areia onde a verdade prevaleceria ou a escuridão consumiria tudo que tinham trabalhado para proteger. Enquanto Valdez se preparava para aquele que seria sem dúvida o dia mais desafiante da sua carreira, ele não conseguia afastar a sensação de que o resultado desta luta não só definiria o lugar da humanidade na galáxia, mas também testaria os próprios ideais que os trouxeram até aqui. O cenário estava montado, os jogadores estavam em posição, só faltava ver quem daria o primeiro passo e se ainda havia hipótese de evitar o impensável. O desvendamento à Câmara do Grande Conselho fervilhava de expectativa enquanto representantes de toda a galáxia se reuniam para a sessão crucial. O embaixador Valdez estava na entrada, com a mente acelerada enquanto se preparava para o que poderia ser o momento mais importante de sua vida. As apostas eram claras. O futuro da humanidade e a frágil aliança que mantinha a galáxia unida estavam em jogo. Ao entrar na Câmara, Valdez notou Kizar sentado com confiança entre seus apoiadores. O embaixador Keter exalava uma sensação de calma e segurança, como se o resultado já tivesse sido decidido a seu favor. Valdez sabia melhor. A calmaria antes da tempestade era muitas vezes enganosa, e ele pretendia garantir que os planos do Kizar não se desenrolassem sem luta. A sessão começou com assuntos rotineiros, mas a tensão no ar era palpável. Todos sabiam que o verdadeiro problema em questão logo ocuparia o centro das atenções. Por fim, o presidente pediu ao Conselho que abordasse as preocupações levantadas em relação aos EMS da Gol e as verdadeiras intenções da humanidade. O Kizar foi o primeiro a falar. Ele se levantou com uma expressão solene, dirigindo-se à Assembleia com uma voz que gotejava uma preocupação fingida. Honrados membros do Conselho, começou ele, é com pesar que trago à sua atenção evidências que questionam os motivos de nossos aliados humanos. Informações recentes revelaram um plano perturbador, que envolve o uso do GOEM, não para a paz, mas para a conquista. Ele apontou para uma tela que exibia o documento falsificado que Valdez receberá na noite anterior. Gastos e murmúrios encheram a Câmara enquanto a evidência contundente era projetada para todos. Não apresento isso levianamente. O Kizar continuou, sua voz tingida de tristeza zombeteira, mas devemos considerar a segurança de nossa galáxia. Não podemos permitir que uma única espécie acumule tal poder sem supervisão. Instei o Conselho a tomar medidas imediatas para neutralizar esta ameaça antes que seja tarde demais. Quando Kizar tomou assento, a Câmara irrompeu numa enxurrada de debates. Alguns representantes expressaram choque e medo, enquanto outros questionaram a autenticidade do documento. Valdez observou atentamente, notando quem foi influenciado pelas palavras do Kizar e quem permaneceu cético. Quando o oficial presidente pediu a resposta de Valdez, ele manteve uma atitude calma, mas resoluta. Estimados membros do Conselho, começou ele, não negarei que o documento que acabaram de ver é profundamente preocupante, mas devo também afirmar, equivocadamente, que é uma invenção, uma tentativa insidiosa de semear desconfiança e minar a aliança que todos nós trabalhamos tão arduamente para construir. Ele gesticulou para sua equipe, que ativou seu próprio display. Analisamos minuciosamente o documento e encontramos inúmeras inconsistências que provam que ele foi falsificado. Os metadados indicam que não foi criado por mãos humanas, mas por alguém com conhecimento dos nossos sistemas, alguém que desejava enganar você. A Câmara ficou em silêncio enquanto as evidências eram apresentadas. Os especialistas técnicos presentes na sala inclinaram-se para a frente, examinando os dados que a equipe de Valdez havia compilado. Os murmúrios que se seguiram não eram mais cheios de medo, mas de dúvidas sobre as acusações do Kizar. E isso não é tudo, continuou Valdez. Descobrimos comunicações entre certos indivíduos que orquestraram esse engano. O seu objetivo é claro, colocar-nos uns contra os outros, quebrar os laços de confiança que mantêm este Conselho unido. Se permitirmos que isto aconteça, teremos dado-lhes a vitória numa bandeja de prata. O rosto do Kizar permaneceu impassível, mas Valdez percebeu a tensão em seus olhos. O embaixador Kitari sabia que seu plano estava desmoronando, mas ainda não havia terminado. Estas são acusações graves, embaixador Valdez.
disse o czar, levantando-se da cadeira. Mas como podemos ter certeza de que suas evidências não são apenas mais uma camada de engano? Como podemos confiar em alguma coisa quando estamos rodeados de mentiras? Valdez encontrou o olhar do czar com uma determinação inabalável. A confiança não é algo que pode ser construído com base no medo e no engano. É conquistado através da transparência, através de ações que comprovam o nosso compromisso mútuo. Estou aqui não apenas como representante da humanidade, mas como membro desta comunidade galáctica. O meu povo procura cooperação e não dominação. Estamos dispostos a trabalhar com todos vocês para resolver quaisquer preocupações, mas devemos fazê-lo com mentes e corações abertos, e não com evidências fabricadas e agendas ocultas. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho absorviam as palavras de Valdez. O presidente pediu um recesso para dar tempo ao representante para fazer a entrega. Ao sair da Câmara, Valdez foi abordado por vários membros do conselho que estavam em cima do muro. O apoio deles mudou a seu favor, mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. A influência do czar ainda era forte e o resultado era tudo menos certo. Durante o recesso, Valdez e sua equipe trabalharam incansavelmente para solidificar seu caso. Reuniram-se com representantes indecisos, apresentando as suas provas e apelando ao seu sentido de razão e justiça. Enquanto isso, o czar continuou a trabalhar nos bastidores, tentando salvar seu plano semeando ainda mais discórdia. Quando a sessão foi reiniciada, o presidente convocou uma votação. A decisão foi lançar uma investigação independente sobre as alegações contra a humanidade ou aceitar a defesa de Valdez e avançar com uma cooperação renovada. A tensão na Câmara era palpável no momento da votação. Pelo que pareceu uma eternidade, o resultado ficou em jogo. Por fim, o presidente registrou os resultados e anunciou a decisão. O Conselho votou, declarou oficial. Por uma margem estreita, não prosseguiremos com novas ações contra a humanidade neste momento. Em vez disso, estabeleceremos um comitê para garantir a transparência e construir a confiança entre todos os membros deste Conselho. Uma onda de alívio tomou conta de Valdez, mas ele sabia que era apenas um alívio temporário. A luta pelo lugar da humanidade na galáxia estava longe de terminar e as ambições do czar não tinham sido totalmente anuladas. Mas, por enquanto, Valdez tinha garantido uma vitória crucial, que permitiria à humanidade continuar a sua jornada entre as estrelas, forjando laços de amizade e cooperação face à adversidade. Com o encerramento da sessão do Conselho, Valdez reservou um momento para refletir. A batalha foi duramente travada e o caminho a seguir seria ainda mais desafiador. Mas ele estava pronto. Ele enfrentou a escuridão e emergiu com sua integridade intacta. E com isso, ele sabia que aquele humano os dias mais brilhantes da cidade ainda estavam por vir. Um novo amanhecer. As consequências da decisão do Conselho deixaram a galáxia num estado de otimismo cauteloso. O embaixador Valdez e a sua equipa conseguiram evitar um desastre imediato, mas sabiam que o trabalho de garantir o futuro da humanidade estava longe de terminar. O czar e seus apoiadores recuaram, lambendo as feridas, mas estavam longe de serem derrotados. A luta pelo poder e influência na galáxia continuaria, e Valdez entendeu que a vigilância era o preço da sobrevivência. De volta à Terra, a notícia da decisão do Conselho foi recebida com emoções contraditórias. O alívio pelo facto de a ameaça imediata ter sido evitada foi temperado pela compreensão de que o lugar da humanidade entre as estrelas permanecia precário. Os líderes da Terra sabiam que tinham de continuar a construir alianças, fortalecer as suas defesas e provar o seu valor como parceiros na comunidade galáctica. Valdez retornou à Terra para ser recebido como um herói, mas encontrou pouco tempo para comemorar. O peso da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele passou longas horas em reuniões com os líderes da Terra, traçando estratégias para seus próximos movimentos. O projeto Golem foi submetido a um escrutínio ainda maior, com cientistas e engenheiros a trabalhar incansavelmente para garantir que continuasse a ser uma força de paz e não uma ferramenta de destruição. Apesar dos desafios, Valdez sentiu um renovado sentido de propósito. A quase crise galvanizou as pessoas da Terra, unindo-as de uma forma que não era vista há gerações.
As antigas divisões que outrora atormentaram a humanidade estavam a desaparecer face a uma causa comum, a sobrevivência e a prosperidade da raça humana numa galáxia vasta e muitas vezes hostil. À medida que as semanas se transformavam em meses, Valdez e a sua equipa continuaram a trabalhar incansavelmente para fortalecer as suas relações com outras espécies. Acolheram cimeiras diplomáticas, intercâmbios culturais e esforços científicos conjuntos, todos destinados a promover a compreensão e a cooperação. Lenta mas seguramente, a desconfiança que ameaçava destruir a galáxia começou a se dissipar. Entretanto, os GOLEM, agora totalmente operacionais e integrados numa força de manutenção da paz multiespécies, tornaram-se um símbolo de esperança e não de medo. A sua presença em mundos conturbados ajudou a estabilizar regiões que estavam à beira do caos. Eles foram usados não para conquistar, mas para proteger os inocentes e defender os princípios de justiça e igualdade nos quais o Conselho Galáctico foi fundado. O Kizar, porém, não ficou ocioso. Embora o seu plano inicial tivesse falhado, ele continuou a conspirar nas sombras, procurando novas formas de minar a frágil paz. Ele sabia que a batalha pelo controle da galáxia estava longe de terminar e estava determinado a ver a humanidade arrasada. Mas, por enquanto, os seus esforços foram frustrados a cada passo pela unidade recém-descoberta e pela resolução da comunidade galáctica. Um dia, meses depois da decisão fatídica do Conselho, Valdez recebeu uma mensagem de uma fonte inesperada, um grupo de dissidentes de Cateri que se tinham desiludido com as maquinações do Kizar. Eles se ofereceram para fornecer informações que pudessem expor as conspirações em andamento do Kizar e levá-lo à justiça de uma vez por todas. Valdez sabia que esta era a oportunidade que esperava. Com o apoio dos dissidentes Cateri, ele poderia finalmente pôr fim às ambições do Kizar e garantir uma paz duradoura para a galáxia. Mas ele também sabia que o caminho a seguir seria repleto de perigos. O Kizar era um adversário astuto e implacável e não cairia sem lutar. Implacável, Valdez começou a planejar seu próximo movimento. Ele convocou uma reunião secreta com os seus aliados mais próximos, delineando uma estratégia para usar as informações dos dissidentes para expor a traição do Kizar e desmantelar a sua rede de apoiantes. Seria uma operação arriscada, mas os riscos eram demasiado elevados para recuar agora. À medida que o plano tomava forma, Valdez sentiu uma sensação de determinação tomar conta dele. Ele já havia enfrentado a escuridão antes e faria isso novamente. A galáxia era vasta e cheia de perigos desconhecidos, mas a humanidade provou repetidamente que era capaz de superar até os maiores desafios. Com o apoio dos seus aliados, continuariam a abrir um caminho a seguir, que não conduzisse à guerra e à destruição, mas a um futuro onde todas as espécies pudessem viver em paz e prosperidade. O confronto final com o Kizar era inevitável, mas Valdez estava pronto. Ele sabia que a luta pela alma da galáxia estava longe de terminar, mas estava confiante de que, no final, a luz prevaleceria. Ao preparar-se para embarcar no próximo capítulo desta jornada épica, ele sabia que os dias mais brilhantes da humanidade ainda estavam por vir. Um novo amanhecer estava surgindo. E com isso, a promessa de um futuro melhor para todos.